Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E esta é a nossa aula de número 14. Nela vamos falar sobre sonhos, sonhos lúcidos e projeção astral. Então eu pretendo mostrar as diferenças, as características desses estados alterados de consciência, para quando vocês vivenciarem uma experiência, saber ali mais ou menos o que é sonho, o que é sonho lúcido e o que é projeção astral. Se bem que quando vocês tiverem uma projeção astral, não terão dúvidas, porque a lucidez não chega nem aos pés de um sonho ou sonho lúcido. Por mais lúcido que seja o sonho, uma projeção astral não deixa dúvidas. Bom, mas deixo isso para as explicações que irei expor nos próximos slides. Então vamos à aula. Seguindo aqui então com nosso tema, nossa exposição temática, hoje vamos fazer umas comparações e umas análises sobre sonhos lúcidos e projeção astral, diferenças e características desses fenômenos ou estados alterados de consciência. Então, iniciando com o nosso aviso, o conhecimento é o antídoto do medo. Uma frase aqui de Ralph Waldo Emerson. E a seguir, os estudos são do pesquisador William Buhlman, foi realizado por esse pesquisador que tem um ótimo livro de projeção astral chamado Aventuras Além do Corpo. Seguindo então, vamos entender aqui que, segundo Buhlman, a consciência é um contínuo. O que seria esse contínuo? É algo que um degradê. Vamos supor, um contínuo de cor. Começa bem escuro e vai clareando na mesma tonalidade de forma contínua. No caso da lucidez, da consciência, se estende a partir da vigília física, ou seja, do estar acordado, como estamos agora, olhando para o computador ou celular, Isso que é a vigília, é estar acordado. Então esse contínuo se estende da vigília física através de progressivos estados de percepção e penetra em áreas não físicas do universo que existem muito além da nossa atual visão científica. Então esses estados de percepções é muito semelhante àquele espectro eletromagnético, porém agora pensando aqui nessa análise, vamos dizer assim, da consciência, segundo o estudo do William Buhlman. Então, o primeiro estágio aqui, vamos dizer assim, é a consciência de vigília física, ou seja, quando estamos acordados. Se a gente relaxar, fazer um relaxamento numa cadeira, uma poltrona bem confortável, a gente vai mudar um pouco, vamos alterar o estado de percepção para um estado hipnagógico, que é aquele cochilo, nem acordado e nem dormindo, onde entra a questão das ondas alfas. Depois, se a gente continuar relaxando, com o olho fechado, provavelmente na sequência chegaríamos aqui no estágio 3, começaríamos a sonhar, Aí já dormiu, já estava quase dormindo, já dormiu. Então esse é outro estado alterado de consciência, que é o estado de sonhos, onde os olhos começam a se mexer, existe o sonho REM, a pessoa está sonhando, ela fica movimentando os olhos, o corpo não, mas os olhos movimentando. Existe agora um ganho aqui de lucidez dentro do sonho, existe um estado alterado onde você tem controle
né, que iremos comentar mais à frente nos slides específicos, que é o chamado sonhos lúcidos. Com mais um pouquinho de lucidez, podemos mudar aqui para um estágio de projeção astral, né? Uma experiência extracorpórea espontânea. Você deitou para dormir, dormiu, foi recobrando a lucidez, né? Vamos dizer assim, a consciência, e ficou mais consciente aqui fora do corpo, né? No estado alterado, mas fora do corpo. Esse estado 5 pode ser tão consciente quanto o 1. A diferença é que no primeiro estágio você está aqui no corpo físico, né? Por isso que é vigília física. Já no 5 você está fora do corpo, ou seja, o corpo está dormindo, mas você não. Existem ainda outros estágios ou níveis, que seria um sexto aqui, que é a experiência de quase morte, né? Uma experiência semelhante à projeção astral, mas em função do corpo estar muito debilitado, né, às vezes por uma parada cardíaca, a experiência pode ser um pouco mais profunda, não que seja negativa do ponto de vista da experiência, né, mas já que o corpo biológico está mais, vamos dizer assim, entre aspas, danificado, então isso proporciona uma soltura e experiências com uma característica interessante das experiências de quase morte, onde teremos uma aula específica sobre isso. Continuando no nível acima disso, você pode inclusive em projeção astral adentrar várias dimensões não físicas, né? Plano astral, plano mental, e vai embora até o infinito, né? Sensações, percepções ampliadas de lucidez, expansões de consciência. Então, nesses outros níveis, você supera a sua consciência até mesmo de quando está dentro do corpo, porque o corpo é um limitante, né? Um limitante natural, biológico, tridimensional. Liberto desse processo físico, sua consciência pode ter percepções bem mais avançadas enquanto fora do corpo. A questão está em trazer a recordação depois aqui para o cérebro físico, né? Mas a nossa consciência, então, é um contínuo, né? Nem sempre ela dá saltos. Você pode perceber que ela tem a consciência é sempre a mesma, só que ela vai alterando conforme a percepção que ela disponibiliza no momento, conforme a característica da experiência pela qual está sendo vivenciada pela pessoa. Acho que ficou entendido aqui que a consciência tem, segundo o Buhlmann, o autor do Aventuras Além do Corpo, a consciência se manifesta nesse degradê. Ou seja, a consciência não seria preta e branca, né? Vamos supor aqui na nossa metáfora dessa imagem. Ela teria tonalidades, que seriam percepções variadas aqui. Continuando então, neste slide, eu começo a fazer uma análise da vigília física, que é o estado onde a consciência está se manifestando no corpo físico, naturalmente. A máxima ou plena manifestação das atividades sensoriais, né? Você consegue ver, ouvir, tato, degustar. Então, os sentidos físicos estão operando aqui a todo vapor. E a questão motora do movimento voluntário, né? Então, a questão muscular, isso você está em vigília. Então, existem ondas mentais que podem ser captadas por aparelhos médicos, né? Onde você tem essas ondas mais agitadas, que são as ondas beta, que vão de 15 a 30 Hz, que é o estado normal de acordado. Porém, se colocando ali o aparelho e a pessoa senta numa poltrona bem confortável, fecha os olhos,
respira fundo, começa a relaxar. O que acontece? Ela pode ir para o estado hipnagógico, que é o popular cochilo, né? Nem acordado nem dormindo. Neste estado de consciência, ou lucidez, né, que seria mais um estado de, vamos supor, de lucidez, já não estamos de posse total daqueles estímulos físicos, né? Se alguém te chamar baixinho, às vezes você nem percebe, né? Ou seja, a audição já não está tão apurada. E inicia-se então uma percepção alterada, principalmente relacionada às nossas realidades internas, né? Você se fecha, entre aspas, um pouco para o mundo externo, abre-se uma percepção interna, onde podemos trabalhar aqui o início, aqui a questão do próprio hipnotismo, meditação. Então é um estado de ondas alfa que começa a adentrar aqui a questão do nosso estudo, né, de experiências fora do corpo, de projeção astral. Então aqui começa as ondas alfa de 9 a 14 Hz, um estado de relaxamento, também ocorre durante a meditação. Já o próximo estado alterado aqui, que seria o sonho, né? Existe um livro que eu estou pesquisando, que é bem interessante, que chama-se O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. O autor chama-se Siddhartha Ribeiro. Então ele é se não me falha a memória, um psiquiatra da área médica, né? Então ele realiza um estudo bem interessante do ponto de vista científico, vamos dizer, né? Do sonho, inclusive abordando questões históricas, culturais. É um livro bem abrangente para quem deseja entender sobre o sonho. E vou falar de sonhos, né? O que são os sonhos? Os sonhos, basicamente, são as memórias dos eventos de quando você está acordado, né? Então a matéria-prima dos sonhos, basicamente, são as nossas memórias, as nossas lembranças, né? Eu comparo muito com a questão do computador. Enquanto nós estamos sonhando, é como se estivesse passando um desfragmentador de disco que organiza as nossas memórias, as nossas experiências, e a gente pode ter essas sensações, essas percepções de sonhos. Não é só isso, mas inicia-se aqui a ideia do sonho. O sonho também é um canal para a investigação da psique humana, né? Então você tem ali as emoções reprimidas que são expressas através do sonho. O sonho é um canal ali para o subconsciente. Já falei diversas vezes que nossa mente tem uma superfície que é o consciente e uma grande porção dela, vamos supor 90%, é o subconsciente, o que está guardado lá no nosso calabouço, vamos dizer assim, né? Então Freud estudou essa questão dos sonhos. Então a gente expressa as nossas emoções, os nossos medos, né? Possibilidades do que podem ocorrer. É muito comum isso nos sonhos, né? Por exemplo, eu fui levar recentemente o carro do meu pai, que é 0, para colocar a placa, né? E no dia antes, o que eu sonhei? Sonhei com lataria riscada, né? Então já imagina aí, lataria riscada, levar um carro 0 para colocar a placa, né? A expressão do medo de riscar, de bater, de acontecer alguma coisa, né? E é sempre assim, pelo menos comigo, e eu acredito que com a maioria das pessoas, né? Segundo estudos também daquele livro que eu mostrei anteriormente, o sonho reflete o que está acontecendo na vida do sonhador, né? Então nessa época de pandemia, essa época comprida agora, já sonhei umas 3 vezes que estava dando aula, que estava com contato com aluno, né? Aquela coisa. Então o sonho reflete essas questões reprimidas, esses pensamentos, essas coisas que ocorrem enquanto estamos dormindo.
né? Os sonhos são espaços para simulação de situações que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido, né? Então, existem essas possibilidades que a gente sonha. Aí você fala, poxa, que bom, né? Que não deu tudo certo, né? Não aconteceu nada lá com o carro que eu levei, né? Você teve aquele sonho de uma coisa ruim, né? Que acontece na vida, né? Bater o carro. Mas são medos que a gente reprime, a parte de ansiedade, de questões emocionais, que são expressas facilmente pelos sonhos. Então, basicamente, uma coisa importante também a dizer é que sonho não tem sentido. Colcha de retalhos da vida. Então, se você pegar várias memórias e juntar, fazer aquele embaralhamento, né? Você tem muitos sonhos. Então, eu tenho um sonho assim que eu lembro da minha infância, adolescência, aí mistura com o momento presente, aí vem uma história absurda, né? Então, você pode, por exemplo, sonhar que está vendo um elefante cor-de-rosa, que não existe. O elefante sai voando, vira um automóvel. E para você ali que está sonhando, você não tem nenhum senso crítico. Você aceita todas aquelas imagens como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Então essa é a questão da falta de lucidez no sonho. Você aceita. Você não vai pensar, poxa, não existe elefante rosa, ainda mais voando, transformando num carro. Não existe, então, esse senso de lógica. Então, o cérebro que sonha é o mesmo que vive a vigília. Por isso, quanto mais complexo o tecido mental, mais complexo o sonho, né? Se você pegar o sonho de uma criança de 7 anos, vai ser muito mais simples do que o sonho de um adulto. Enquanto a criança sonha ali com seus coleguinhas, as coisas do dia a dia, com o videogame, uma pessoa adulta pode sonhar com a bolsa de valores, com questões financeiras, políticas, já que esse é o tecido mental daquela pessoa, que é a matéria-prima dos sonhos. Então é bem por aí a questão do sonho, né? E a questão do movimento rápido dos olhos, que em inglês é uma sigla chamada REM, que você sabe que a pessoa está sonhando, conforme eu comentei anteriormente, né? Mas o sonho ainda é algo interessante, né? O sonho acessa o inconsciente. Grande parte da nossa mente está no subconsciente. Então, existem questões de sonhos premonitórios que às vezes acontecem, né? Eu lembro até o integrante lá do Mamonas Assassinas, né? Ele falou assim, rapidamente, né? Sonhei que o avião estava caindo, né? Sonho estranho. E caiu o avião, né? Então existe toda essa questão interessante, muito antiga, de sonhos premonitórios. Sonhos revelam verdades ocultas, emoções reprimidas, justamente pela questão do acesso ao subconsciente. Então, de qualquer forma, o sonho é também um assunto interessante, mesmo que no meu caso, como pesquisador das experiências fora do corpo, né, não é meu enfoque o sonho, mas sim a lucidez fora do corpo. Mas o sonho também nos deixa aí questões bem interessantes. Principalmente se a gente fizer uma ideia aqui, né, relacionada com os sonhos, lá atrás na pré-história. Então foi a partir dos sonhos que as pessoas começaram a pensar em alma, em espírito, em consciência, né? Porque os homens lá da Idade da Pedra, lá no Paleolítico, então eles caçavam durante o dia e lutavam para sobreviver, e à noite eles tinham percepções do sonho e eles pensavam assim, poxa, deve existir uma outra vida além dessa, né? Porque eu percebo sonho com animais, sonho com fogo. Então aí começou essa questão da dualidade. Não é só a matéria, só o dia a dia. Existe algo a mais. Existe
provavelmente, né, eles deviam pensar a vida após a morte, já que nós sonhamos com essa outra realidade. E aí surge até mesmo questões de religiosas e, né, toda essa questão metafísica. E é muito interessante saber que iniciou-se basicamente com sonhos, que é algo que existe desde sempre também, né? Um comentário aqui é a questão artística, né? Da arte relacionada aqui com a categoria de surrealismo, ou arte surrealista, que é um estilo artístico que não tem lógica, sem sentido aparente, né? Tentou capturar o mundo dos sonhos e do inconsciente. Por isso, essa arte também é conhecida como a arte dos sonhos, né? Essas pinturas bonitas, né, representam então essa ideia do inconsciente, dos sonhos. Então você não vê um sentido lógico. Bem interessante. Feito esse comentário, o que seria lúcido? Porque antes de eu falar de sonho lúcido, o que seria essa lucidez? Bom, a palavra lúcido vem da ideia que se manifesta com luz, né? Vem da ideia de luz. A palavra lúcido, né? Mas a gente sabe que essa palavra é utilizada quando a gente quer dizer a pessoa lúcida é aquela pessoa que utiliza de suas faculdades mentais. Que faculdades seriam essas? Memória, raciocínio, julgamento, atenção, pensamento, né? Vamos supor, se eu perdesse a minha lucidez, poderia quebrar tudo esses computadores sem fazer nenhum raciocínio que eu preciso deles para trabalhar, que eu preciso trabalhar para pagar o financiamento, que eu preciso pagar o financiamento para ter onde morar. Então, toda essa sequência lógica de raciocínio iria para o espaço quando você perde a lucidez. Então, é muito complicado a perda de lucidez física, né? Você não vai ter a questão de julgamento, você não vai ter a questão de raciocínio. E existe também a lucidez fora do corpo, onde você tem a percepção nesse aspecto de estar lúcido, de ter o julgamento, a lógica. Bom, acho que deu para entender a questão da lucidez, de estar lúcido. Resumidamente, é estar de posse de suas faculdades mentais, de quem você é, né, dos seus pensamentos. Então agora eu vou falar sobre os sonhos lúcidos. Quanto a sonhos lúcidos, esse é um termo, sonho lúcido, é um termo médico, científico, é utilizado por psiquiatras, psicólogos, hipnólogos, neurologistas. Podemos dizer que é um termo materialista, né? É um termo científico. Existem inclusive laboratórios de sonhos, né, que eles trabalham a questão do sonho lúcido, tentam se comunicar com a pessoa, fazem análise e tal. Basicamente, no sonho lúcido, ocorre quando você sabe que está sonhando. Então existe aí uma percepção, né, como eu disse aqui anteriormente, né, um raciocínio. Por isso que é o sonho lúcido, você sabe que está sonhando. Basicamente, então, o sonhador se liberta do papel de personagem e torna-se seu criador. Então, se você quiser sonhar que você tem uma Ferrari e sai andando na sua cidade, você pode criar essa Ferrari, criar esse, vamos dizer assim, esse cenário todo, né? E vivenciar de maneira lúcida, né? Você vivencia como se fosse ali você pode até sentir uma realidade, né? Você pode até sentir alegria, depois da hora que você acorda, sem tristeza, né? De que aquilo tudo não passou de um sonho. Então essa é a questão do sonho lúcido. Então, se a gente for imaginar aquele gráfico do Bullman, então você tem aqui a lucidez, né? Passando para o estado ou nível, o segundo nível, estado hipnagógico, você está começando a acessar o seu inconsciente. Nos sonhos você tem um acesso profundo aqui a emoções reprimidas e coisa e tal, né?
Então, quando você sabe que está sonhando, de certa forma você começou a recuperar uma lucidez. Isso pode acontecer, né, durante a noite, variando aquelas ondas cerebrais, né, e conforme o seu estado de lucidez, você vai obtendo uma consciência dentro do sonho. Então você se desperta, você tem ali um clique, você fala, poxa, estou sonhando, né? Então é bem o início aqui da ideia da projeção astral, mas ainda não é a projeção astral. No entanto, que seria a etapa aqui, o nível 5, né? Então a gente está numa etapa antes aqui dessa questão da projeção astral. Nesse momento você pode até estar fora do corpo, mas você não está vivenciando uma experiência fora do corpo. Tem muitos relatos que a gente vê na internet que infelizmente é aqui sonhos lúcidos. A pessoa faz o relato imaginando que é a projeção astral, mas na realidade não é. Está aqui quase, né? Chegando lá. Isso é muito comum. Indo à frente aqui, então, vamos chegar na projeção astral, que é aqui o nível 5, que é o que nos interessa, que são as experiências fora do corpo. Podem ser provocadas por técnicas, mas vamos dizer espontâneas. Você deitou para dormir e ficou lúcido fora do corpo. Então, como você saber que aquilo não é um sonho lúcido? Existem algumas diferenças, então, que eu gostaria de colocar entre sonho lúcido e projeção astral. Sonho lúcido e sonho também, porque sonho lúcido não deixa de ser um sonho. Ou seja, tem questões oníricas, né? Então, que nem eu falei lá, você tá lá imaginando que você tá na sua Ferrari, né? Aí você enjoou, você imagina que está num avião particular. Então você consegue moldar o seu ambiente, você cria o seu ambiente no sonho lúcido. Na projeção astral não, se você está ali numa coluna extrafísica, né? Você não vai conseguir alterar dessa forma, criar, né? Você tem a questão de plasmagem e tudo mais, mas a princípio você vai estar imerso num ambiente que existe independente da sua presença. É mais difícil ocorrer essa mabeabilidade, não sei se eu pronunciei correto aqui, que existe nos sonhos lúcidos, né? Justamente por ter muitos fatores oníricos. Bom, vou falar o que temos na projeção para a gente comparar com esses outros estados alterados aí de consciência, sonho e sonho lúcido. Na projeção astral você tem o famoso estado vibracional. Esse estado vibracional acontece antes, né? Ou na hora que você está voltando para o corpo, ou na hora que está saindo, ou em algum momento também lá fora do corpo. É uma sensação energética que você tem que ter uma lucidez tal que não ocorre enquanto você está sonhando, mesmo no sonho lúcido. Existem outras sensações também, mas vou ficar com o estado vibracional, característico da projeção astral. Controle. Você tem controle aonde você quer ir, o que você quer fazer. Não tem tanta interferência onírica. Na verdade, na projeção astral não tem a interferência onírica. Então você tem total controle da sua vivência. Você pode sair do seu quarto, ir para a varanda, sair voando, olhar para a direita, olhar para a esquerda, e tudo continua. Se você está próximo ali da frequência do plano físico, né? Você sai da sua casa, você reconhece a rua, reconhece seu bairro. Então você pode ter esse controle que não é possível enquanto em estado de sonho, né? Em sonho, por exemplo, você é sonhado, entre aspas. Você vivencia aquelas cenas e você não tem controle. Raciocínio, né? É o mesmo de quando a gente está acordado. Mesmo raciocínio que eu tenho aqui agora, eu tenho fora do corpo, né? Então é isso que diferencia. Na projeção astral você tem o domínio dessa faculdade, e aí vem a questão da lucidez, porque o raciocínio é a lucidez, né? E na projeção, quando se fala em projeção, se fala em lucidez, você está lúcido.
Não existe projeção que não tenha lucidez. Aí é sonho ou sonho lúcido, né? Projeção, você está lúcido. Sensação de passagem do tempo. Então, às vezes no sonho, você não tem sensação de tempo. Você pode fechar o olho, dormir, pum, acordou, tá no outro dia, despertador tocou, você ficou ali, parece que um minutinho com o olho fechado, passou-se horas. Então, o sonho você fica meio, entre aspas, em coma, né? Nessa questão do sonho lúcido. Já na projeção astral não, você tem a sensação de tempo. Você pode até mensurar. Fiquei mais ou menos 15 minutos no plano extrafísico, em tal colônia. Agora, falar que o tempo é igual aqui, aí é uma questão diferente, né? Mas a questão aqui passa o tempo, você tem essa sensação. Tem a sensação e o julgamento também, que está relacionado naturalmente com a lucidez. Clareza. Você, numa projeção, você tem a clareza. Você visualiza tudo nitidamente. Eu visualizo cores fora do corpo que não existe no corpo físico. Parece que está apagado aqui em comparação com a vibração, com a vivacidade, com a clareza. Você vê colorido, mas é perfeito. Né? Não é como o sonho que está tudo ali distorcido, meio apagado. Não, você tem a visão clara. Mais clara do que com óculos aqui, mais nítido. Dos lugares que visito e das colônias astrafísicas. Então é uma característica assim, que só quem vivencia numa projeção astral e todos que vivenciam falam, não tem nada a ver com sonho. Uma coisa totalmente diferente. Recordação numa sequência lógica. Aí eu acordo da projeção, né? Volto, acordo do corpo, vamos dizer assim, né? Porque eu já estava acordado fora do corpo, né? Mas o corpo que estava biológico ali, repousando. E aí eu anoto num diário. Primeiro eu fiz tal coisa, depois eu fui em tal lugar. Você tem uma sequência lógica. Essa questão lógica é muito importante, né? Diferentemente dos estados anteriores comentados, né? Aqui estamos falando da projeção astral. Você pode interagir com o seu corpo extrafísico, né? Então, numa projeção, eu apalpo, pego o meu corpo físico, você vê assim sua mão, seu braço, até o espacinho do dente aqui que eu tenho na frente, eu já percebi que o corpo extrafísico também tem esse espacinho. Eu percebo assim que estou sem óculos, falo, poxa, mas esse corpo enxerga sem óculos. Então você está em primeira pessoa, né? Se a gente for comparar com um jogo de videogame, né? O sonho você tem a visão de fora, né? Agora na projeção você está ali, em primeira pessoa, interagindo. Então essa é uma característica bem típica da projeção astral, você interagir com o seu corpo extrafísico, reconhecer um segundo corpo que você está atuando enquanto nessa região extrafísica, né? Espiritual. É essa questão que eu comentei, né? De primeira pessoa. E uma coisa para finalizar, que a gente não consegue em sonho nem em sonho lúcido, que é a comprovação. Você pode sair do seu corpo, por exemplo, ver um acidente que aconteceu ali na esquina, voltar para o corpo, sair ali no portão fisicamente e ver o mesmo acidente. Ou seja, né, uma comprovação. E existem várias formas de realizar essa comprovação através da projeção astral. Então acho que existe muitas itens que poderiam ser elencados aqui, mas eu acho que já deu uma noção de diferença entre sonho lúcido e projeção astral. Por mais lúcido, entre aspas, que seja um sonho, nunca vai chegar próximo do que é uma projeção astral, que pode inclusive desfrutar de uma lucidez maior do que enquanto estou agora em vigília, né? Algumas vezes eu já tive esse tipo de experiência, uma percepção lúcida maior em projeção astral
do que no corpo físico. E isso só uma projeção astral para proporcionar. Então, finalizo aqui este tema. Espero que tenham gostado e que tenha ficado claro a diferença desses fenômenos e características entre eles. Até a próxima!